Olá, boa noite, tudo bem? Nós vamos aguardar um pouquinho, a turma cumprimentando. Eh, Hoje não vou trabalhar com lâminas e hoje eu não vou desligar os as mensagens e a participação de vocês. Vamos deixar aberto, todo mundo pode fazer as perguntas que queiram, sem problema nenhum. E vamos, muitos queridos amigos chegando ali. Tudo bem, Fabiana? Mário, tudo bem? Vivi de Pinheiro Machado. Pinheiro Machado me traz umas lembranças, depois eu vou falar sobre Pinheiro Machado, que é uma região de aqui da Serra do Sudeste, que está na altura da campanha e que é muito promissora. Prometia maiores investimentos que infelizmente não houve, mas enfim, mas é uma região muito boa. Como eu disse, não vou desligar as mensagens para que você possa ir fazendo todas as perguntas que você queira. Gente cumprimentando, mencionando os cursos. Pessoas de São Paulo. Nós vamos começar já. Paulinho. Ao lado da Vivi, com certeza. Bom, hoje nós, como anunciado, eu já conversei diversas vezes sobre este tema, mas é um tema que me dá muita felicidade poder refazê-lo. E eu lembro que uma das primeiras lives que eu fiz, que se referia bastante às décadas de 70, e eu cometi o erro de não gravar essa live. Então já vou aproveitar esta, vamos fazer as coisas bem feitas. As coisas bem feitas hoje para poder deixá-lo registrado. Aquela vez eu falei sobre toda a fase da década de 70, que foi tão promissora e foi tão importante para provavelmente criar os alicerces de uma indústria vitivinícola pujante, que quebrou um pouco essa inércia da vitivinicultura um pouco arcaica, um pouco abandonada de certa forma, e que colocou o vinho brasileiro nas prateleiras de todo o país e criou uma nova situação extremamente importante. Tá bem? Então nós vamos falar deste produto. Eu vou lhes mostrar. Este é o produto, Baron de Lantier. Este é um 89, portanto tem alguns aninhos. É uma relíquia que eu tinha guardado aqui. E aqui eu les mostro um varietal Merlot de 1990. Então vamos a conversar sobre esta marca, mas como essa marca chegou a ser criada, como chegou a ser idealizada, como chegou a ter os produtos realmente pioneiros que teve. Então nós vamos começar rapidamente fazendo um histórico sobre tudo onde começou. Começou isso na cidade de Garibaldi, no centro de Garibaldi, a uma empresa italiana que era Martini Rossi dos vermutes, vocês devem lembrar. Até hoje os vermutes estão aí no mercado. Essa empresa era dirigida por um senhor italiano que vinha do Chile, tinha ido no Chile a criar a Martini
do Chile. E daí veio para o Brasil em 1950 e criou a Martini brasileira e transformou essa empresa na principal distribuidora de bebidas alcoólicas do país. Vendia scotch, vendia vodka, vendia gin, vendia e tinha, em 1966, decide apostar no mercado de vinho, que ainda era muito restrito, praticamente não tinha importações, porque as taxas de importação eram altíssimas, as alíquotas de importação eram, acho que o vinho pagava 80% de alíquota de importação, praticamente era proibitivo importar vinhos. Então tinha um campo, mas não tinha ainda um conhecimento sobre, pouca gente bebia vinho, e os que bebiam geralmente importados. E os importados que chegavam naquela época eram chilenos, aqueles que até hoje são donos do mercado brasileiro. E alguns importados europeus, todos eles bastante caros, mas tinha uma percentagem de consumidor que estava acostumado a beber bons vinhos, que bebia vinhos importados sem absolutamente nenhum problema. Este senhor que eu me refiro era Francesco Retti, que foi o que em 66 decide criar uma marca, que é Chateau Duvalier, que foi distribuída em todo o país, uma marca super exitosa, acreditando no que poderia ter um vinho nacional bem distribuído e que vendesse bem. O Chateau Duvalier chegou a vender 1.200.000 caixas em 72, 73, era um vinho que estava em qualquer lugar. E eu cheguei em 73, em 5 de janeiro, eu chego a Garibaldi. Imaginem o que era Garibaldi há 40 e poucos anos atrás, 47 anos atrás. Se hoje é pequena, era bem pequena, muito limitada em todo sentido. Eu fui morar em Caxias, porque como o Chateau Duvalier era feito em Caxias, então eu ia controlar o Chateau e de tarde ia para Garibaldi, porque tinha acabado de comprar uma propriedade de um quarteirão, onde tinha o projeto de fazer espumantes. Já tinha marca, que era de Greville, e seria no método Charmat. Então nós começamos, mas precisamos adquirir uvas. Então eu chego em janeiro de 73, eu começo a me enterar um pouquinho, primeiro entender um pouco o que era português, que pouco entendia, me adapto relativamente bem, porque todos os dias tinha na vinícola. Depois vim a Garibaldi, onde nós começamos a fazer as primeiras obras. E quando chego, eu discuto praticamente detalhes sobre um projeto de uma cantina, que era uma pequena cantina, os moldes de uma cantina produtora de champanhe, porque todos os equipamentos eram franceses e todos os equipamentos trazidos da região de Champagne. ¿Por quê? Porque como era um espumante, se trazia naquela época, tinha muito menos recursos tecnológicos que tem hoje. Hoje tem prensas pneumáticas, etc. Para prensar, naquela época não tinha. E o que se fez nessa época? Se montou uma cantina francesa em Garibaldi. E eu tive o privilégio de poder participar desse investimento, me enterar de tudo o que era isso, e tudo graças a este senhor, que era um visionário, que era Francesco Retti. Eu vejo que o Jorge Retti acaba de entrar no grupo, que é o filho do senhor Retti, que foi quem me trouxe de Mendoza, me manteve no Brasil durante os primeiros anos, que foram difíceis, mas ele me apoiou em tudo, me manteve quase como se fosse um filho, e graças a ele que eu estou ainda aqui, ao senhor Retti. Então, mas ele então criou o Chateau Duvalier apostando, e depois, mas ele tinha na cabeça uma marca, porque esse Chateau Duvalier não era feito em Garibaldi, era feito em Caxias, na vinícola rio-grandense, que era uma enorme vinícola, muito potente. Ela e a cooperativa Garibaldi eram as principais, que comandavam o mercado, comandavam o negócio de uvas, comandavam tudo em Garibaldi. Aí na região. E Dreher, que fazia conhaque, que comprava tudo que era uva comum, etc. Então era uma empresa enorme. Eram empresas muito grandes. E então ele já tinha a ideia dessa vinícola feita inicialmente para fazer espumantes, amanhã projetá-la para fazer vinhos e trazer o Chateau Duvalier para nós próprios elaborarmos. Isso estava na cabeça do senhor Retti, isso. Então ele não me deu esforço para fazer todos os investimentos necessários. Eu vinha de uma empresa relativamente, uma empresa familiar, com todas as dificuldades da Argentina, e chego numa empresa que tem um projeto na mão
e todos os recursos que precisasse, além dos recursos técnicos, tá? Porque eu chego e 3, 4 meses depois, não, desculpa, eu chego em janeiro e ele vem em outubro, novembro, vem um técnico da França, de Champagne, da região de Champagne, e eu começo a discutir como iríamos elaborar, como se elabora lá. Então imaginem quanto foi prazeroso e foi escola. Isso para mim foi efetivamente uma escola. Em junho de 73 começamos a contratar as primeiras pessoas. Nós não conhecíamos nada, então qual foi a primeira pessoa que nós contratamos? Foi primeiro um contador e depois contratamos um senhor que precisava ele ser o elo de ligação entre a nossa empresa e o produtor, certo? Porque quando eu chego, eu começo a me enterar como funciona a produção de uvas. A produção de uvas era um grande pano de micropropriedades, de minifúndios, onde esses produtores, de modo familiar e muito artesanal, produziam uvas, com pouquíssimos recursos e menos apoio ainda. Por quê? Porque as vinícolas grandes dominavam o mercado de uvas e de vinhos, então eles praticamente determinavam o preço, mas não havia nessa época uma grande ansiedade de querer melhorar essa situação. Então, quando chego, me entero, vou para a Colônia, vou para Bento Gonçalves, tudo estrada de chão, não existia, imagina, Vale dos Vinhedos hoje é um sonho, naquela época não existia nada disso. Pequenas ruas, estradas pequenas e muito produtor. Então contratamos um senhor chamado Osvaldo Filipón, que foi uma bênção receber ele na nossa empresa, porque ele era o vínculo entre produtor e cooperativa Garibaldi. Então ele conhecia toda a colônia, conhecia todos os produtores, então a gente começou a entender que uvas estão sendo produzidas aqui, eu vou no campo com ele, a conhecer alguns produtores, ver algumas uvas. Mas claro, quando nós começamos a sair, era praticamente inverno, não tínhamos muito para ver. Então nós tínhamos, eu vi um pouco de plantas vigorosas demais, mas enfim, a gente estava, e aí descobrimos que tinha Riesling itálico, que era Riesling italiano, certo? Uma branca de boa qualidade, que entendíamos que pudesse ser, Trebbiano, outra italiana, Peverella, e depois tinha um Riesling falso, que não era Riesling, era uma variedade, um híbrido de americanas, que se chamava Seve Vilar, de Seve, aquele grande ampelógrafo. E, bom, então começamos um pouco a entender o problema qual era. Nós queríamos, em princípio, 15, 20% de uvas tintas e o resto brancas. Acontece que os produtores não iriam entregar para nós somente brancas, iam largar as tintas em outro lugar, porque como faziam? Onde colocavam as outras? Se eles saíam de uma determinada vinícola de entregar, eles queriam entregar na medida do possível tudo para nós. Então nós tivemos de lidar com isso. Então, o que fazíamos? Vinificávamos em tinto aquilo que não podíamos fazer. Então tinha uma uva Syrah, que não é a Syrah original, uma Syrah falsa que se chamava, que não, eu francamente não sei, era uma variedade que dava pouca cor, uma variedade de pouca cor, ou seja, uma Syrah meia falsa. Depois tínhamos Trebbiano, Riesling itálico, como sabíamos, e começava a entrar alguma planta de Semillon. E então, começamos a entender, aí com Filipón fizemos um pouco uma grade de produtores que iríamos começar a vinificar e que produção eles tinham. Naturalmente, nós tivemos de comprar quase o dobro de uva do que nós efetivamente precisamos, mas sabíamos que era um preço que nós iríamos pagar até que nós conseguíssemos equilibrar isso. Mas já imaginávamos de que nós iríamos ter de vender vinho tinto. Então, esse vinho tinto tinha um destino, o Chateau do Valier da vinícola Rio Grande. Então, quando nós fazíamos vinho tinto, nós fazíamos de modo a poder, futuramente, poder negociá-los com vinícolas. Isso foi uma boa saída, tá bem? Então, aí eu começo a entender um pouco melhor e algumas surpresas começam a aparecer. As surpresas quais são? Algumas variedades não eram efetivamente viníferas, estavam misturadas. Então nós sabíamos que tínhamos um grande desafio pela frente e que não estava dentro da cantina. Porque dentro da cantina, efetivamente, nós tínhamos todo um respaldo de uma empresa com recursos, tínhamos um respaldo de um técnico francês que nos trouxe os equipamentos, nos ensinou como devíamos funcionar. Imagina, nós trabalhamos, tínhamos 3 prensas Dolat. As prensas Dolat são prensas hidráulicas, que são grandes gaiolas, muito grandes, como de 3 metros de diâmetro, a pouca altura, metro. Por quê? Porque entrava muita uva, mas
não prensava, não tinha de prensar muita altura, entendem? Para poder prensar de forma mais parelha. Então aí isso são as prensas que até hoje funcionam em champanhe. Isso é tudo manual. Você carrega manualmente, você tem de mexer com a uva manualmente, levanta e baixa e vai separando o suco. Era assim, mas como nós estávamos com a ideia de fazer bons produtos em pequena quantidade, a gente não ficou muito preocupado em ter agilidade, não. Então nós fizemos uma decantação prévia do suco, que é uma limpeza do suco antes, para poder trabalhar, para retirar tudo que são impurezas do transporte, terras, etc., para trabalhar com suco limpo, que você com isso tem mais chances de ter aromas mais refinados. Mas não existia frio, era todo nosso vasilhame era madeira, porque o inoxidável não existia, o ferro praticamente também não existia, era madeira. Então nós compramos madeira nova, aí descobrimos que a grápia dava gosto amargo, então tivemos depois de desmontar e botar parafina a quente para que isso neutralizasse. Então todas essas coisas nós fuimos dando um passo, voltando meio passo para trás e indo corrigindo. Então foi um trabalho realmente, um trabalho artesanal e um trabalho pioneiro absolutamente. Uma das coisas que a gente viu, já quando aí estávamos nos aproximando da safra, e conversando com os produtores, vocês vão levar como a uva para lá? Vocês levam? Não, levamos em cestos de vime, imagina um cesto com 15 quilos, a vezes menos. E temos este recipiente aqui que se chamava biguncho ou dorna, que era praticamente um balde, um grande balde de madeira, como se fosse uma pipa invertida, tronco cônica, sim, um grande balde, de 1,20 m, 1,20 m de altura, e onde eles carregavam 10, 12 no caminhão deles, no caminhãozinho ou no freteiro. Como eles não queriam gastar frete, eles que faziam? Amassavam a uva. Isso já Osvaldo Filipão nos começou a nos alertar. O que nós fazemos? Então nós tentamos que fizessem toda a colheita com o máximo possível de vime, de cesto de vime, imaginou? Então aquilo era um negócio de loucos. E nas dornas nós pedíamos, por favor, não esmaguem, porque senão quando viramos o torno, nós vemos que está virado, por favor, não façam. Mas antes da safra, lá em setembro, outubro, quando começamos a descobrir esse problema, nós fuimos no mercado e conseguimos comprar uma caixa plástica que tinha pouca, porque era transportada para transportar leite em saquinho, etc. E aquilo começou a servir, então entregamos para alguns produtores alguma, para aqueles que sabíamos que tinham melhores uvas. Então começamos a introduzir a caixa plástica. Isso foi um pioneirismo da Martini, sem sombra de dúvida. Ou seja, saímos do biguncho, que quando virava algum biguncho, aquilo era um fedor incrível, porque a uva chegava fermentada e etc. Então eu vejo que o Márcio Bonotto, que é um menino que trabalhou conosco, está aqui na live. Tudo bem, Márcio? Enfim, então foi um pioneirismo. O produtor não queria, porque ele carregava muito rápido um biguncho de 80 quilos e uma caixa de 15, 18. Ele não gostava muito de fazer isso. Mas nós, que fizemos? Começamos a estimular via prêmio. Prêmio, dinheiro, porque não tinha outro jeito. Você sabe que o lado mais sensível das pessoas, especialmente aquele que está no arroz, é o bolso. Quando você premia, quando você estimula, quando você paga a diferença para ele fazer um bom trabalho, ele faz. Certo? Por quê? Porque ele nunca foi obrigado a isso, entende? Ele nunca foi. Então era tudo novidade. Nós éramos um pouco um chato, que nós estávamos querendo comprar uva, mas criando uma série de obrigações. Mas isso era importantíssimo fazê-lo nesse momento. Então, o primeiro ato de pioneirismo da Martini foi introduzir a caixa plástica, que depois terminou sendo hoje não se colhe 1 quilo de uva mais que não seja em caixa plástica. Por quê? Porque na caixa a uva não se amassa, chega fresquinha na cantina. Então foi uma das primeiras coisas. Então, em 74, em junho, contratamos Osvaldo. Osvaldo, começo a conhecer a colônia, começo a me enterar, começo já a me relacionar com os produtores e começamos a preparar a safra. Em janeiro começamos a safra, muito ordenadamente, porque se nós fazíamos 4.000 quilos cada prensada, e essa prensada demorava 3 horas. Ou seja, cada 3 horas nós fazíamos 3.000 quilos. E nós girávamos 24 horas. Tínhamos um rapaz que ficava de noite, eu ficava eu. Nos turnamos para poder render um pouco mais, porque a uva não tem tempo para ficar esperando. Para a uva, quando madura, precisamos muito mais com esse clima instável que começa a chover. Então, foi primeiro, pioneirismo foi isso. O segundo foi começar a tratar bem a uva e começar a tratar bem o produtor. O produtor, claro que o produtor, como era mais remunerado e era pouco
estimulado a ele a se superar, é natural que ele procurava fazer aquilo que podia para ele ganhar alguma coisa a mais. A uva era paga por grau de açúcar. Quanto mais açúcar, mais madura, com certos limites, porque nós não queríamos muita maturação nas uvas. Queríamos vinhos com um certo grau de acidez, então não nos interessava uva muito madura. Mas pagávamos por grau, então dávamos um prêmio para quem trouxesse sem folhas, sem estar esmagada, que não misturasse as uvas, que não... E começamos assim, mas era tudo manual, você não imagina no tempo que isso dava. E o movimento que isso criou no centro de Garibaldi, que não tinha quase movimento de caminhão, começa a entrar e sair caminhão. E os colonos, é muito engraçado, porque os colonos, alguns deles têm caminhões médios, não são caminhões muito grandes, porque eles não podiam carregar muita uva. Então eles tiram o caminhonecito esse uma vez por ano. Então quando o colono saía para a estrada, era um perigo, porque ele não dirigia tão bem. Então era uma coisa muito engraçada quando eles tinham de entrar na cantina, fazer umas manobras e estacionar. Aquilo mas enfim, era isso, essa era a realidade. Então a gente começa a se relacionar, a mostrar a eles, e começamos a controlar quanto produzia cada pé. Então aí vimos que tinha produção em excesso, vimos que esse era um problema, que nós precisaríamos estar controlando acá. Mas uma das conclusões que a gente chegou com muita facilidade foi, ou nós nos dedicamos a entender o produtor, a fazer com que ele mude um pouco o jeito dele fazer, a produzir uvas, o jeito de transportar, ou nós não vamos ir para frente. Então, é muita conversa, muita visita, muito mostrar como devia ser feito, entende? Então, é menos produtividade através de prêmio, compensar através de prêmio, tá certo? Então, isso passa 73, passa 74, em fim de 74, depois de alguns... junto com este enólogo francês de Champagne, fazemos o primeiro assemblagem. E eu aprendo a fazer os assemblagens, que é uma verdadeira arte. Ou seja, nós vinificávamos tudo em pequenos lotes em pipas pequenas de madeira, e que depois nos degustávamos, víamos a mistura, fazíamos algumas provas, para saber que caráter nós fazíamos Brut, e demi-sec fazíamos naquela época o de Greville, sempre método Charmat. Então, fazíamos um corte para Brut e um corte para demi-sec. O demi-sec, digamos que a primeira leva de seleção ia para o Brut, a segunda leva ia para... Tínhamos a sorte de tudo que era descarte, nos mandamos para vinícola, porque vinícola destilava, então sempre tinha forma de negociar tudo que se podia negociar de sobra ou excedente de uva. Então a primeira safra foi realmente uma aprendizagem até para mim, porque eu como enólogo em Mendoza, eu dificilmente era obrigado a ir nos vinhedos, dificilmente eu precisava lidar com uma bomba centrífuga ou uma bomba pistão, porque funciona tudo conhecido. Aqui ninguém, tivemos de prepará-lo para fazer tudo isso, entende? Agora, o trabalho fundamental que Osvaldo Filipón fez nessa época, que foi nos trazer boa gente, nos trazer as melhores uvas possíveis, e em especial nos fez entender o que era a colônia e que é o que a gente precisava fazer para que esses produtores se sentissem estimulados. Filipón sempre foi, Osvaldo sempre foi uma pessoa que pensou em ambas direções. Ele nunca pensou somente na empresa, nem pensou somente no colono. Ele sabia perfeitamente que tinha de haver uma simbiose, tinha de haver uma parceria. E com produtor desconfiado, que sempre mal remunerado, sempre judiado, porque roubavam no grau. Então nós precisávamos marcar o passo, não tinha outro jeito. Então nós nos comportamos da forma mais correta possível e fizemos a eles ver de que nós queríamos seriedade do outro lado também. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi ver a reação dos produtores. A reação dos produtores foi de aceitar o desafio e de começar eles próprios a mostrar eventualmente como poderiam fazer para melhorar a produção. Ou seja, tudo saiu um pouco de toda essa parceria que tivemos com o produtor. A safra 2074 então foi relativamente boa, mas com pouca uva, porque nós íamos lançar somente
um autoclave de 10.000 litros, íamos lançar no fim do ano, para depois continuar. As instalações naquela época, lógico que não tinha os recursos que nós temos hoje. Então, os autoclaves que vieram da Argentina, porque aqui ninguém fazia autoclave. Autoclaves são esses recipientes armados de aço forte para poder aguentar pressão. Tiveram de vir da Argentina. A instalação de frio veio, turma da Argentina nos contratamos. Porque aqui não tinha, as instalações de frio era muito mais para outras. Praticamente o frio não se utilizava nas cantinas. E nós quisemos utilizar pela importância que isso tinha. Então, todos esses investimentos foram feitos com muito critério com muita visão de qualidade. Finalmente, em fim de 74, lançamos o primeiro de Greville, um Charmat com uma mistura de uvas tintas e uvas brancas, com a finalidade de ir ao topo do mercado. Chandon não existia ainda, porque Chandon chegou somente em 76, então de Greville era o dono do mercado, numa distribuição maravilhosa, então começou a vender bem e nós fomos fluindo. Em 77 e 78, vejam, 4 a 5 anos depois, nós já, enterados bem de qual era a gama de variedades que tínhamos, o Merlot estava produzindo, en tinta, Merlot y Cabernet Franc. Cabernet Franc se llamaba de Cabernet, o Semillon y Riesling Brancas, teníamos esas 4. Y a gente pretendía comenzar a hacer viños con otra cabeza, y esos viños, esas uvas cultivadas de ese jeito no irían a dar certo. Entonces, en 78, nos comenzamos a importar mudas de Cabernet Sauvignon. Entonces, los primeros Cabernet Sauvignon brasileros, da Serra Gaúcha, fueron traídos por nós de mudas de videros, de viveristas de Italia, que era un Rauchedo, que era un viverista maravilloso, y nosotros hacemos mudas ya prontas. Íbamos entregando a los productores, sin antes explicar cómo debía ser cultivado. En esa época, ni pensar en espaldera. Alguien podrá decir, bueno, ¿por qué es que ustedes no plantaron? ¿Por qué? Porque nós não éramos vinheteros e não queríamos ser vinheteiros e nós precisávamos resposta imediata do vinhedo que estava existindo. Não podíamos ir comprar terra, tentar plantar e 8 anos depois não podíamos. O objetivo era produzir rápido. Então, o que se fez? Se aprove e se pega toda essa gama de produtores que nós tínhamos, porque já estávamos com 50, 60 produtores e depois passamos quase ao dobro de produtores, porque isso foi aumentando. Mas em 78 nós começamos a fazer o plantio de Cabernet Sauvignon, com muito bom critério, com muito cuidado para que eles produzissem direito. O que nós trouxemos? Também para que vocês vejam como isso é difícil quando você não conhece bem. Nós fomos comprar mudas enxertadas de pé americano e vinífera Cabernet Sauvignon, e o cavalo, o porte incerto que tinha naquela época na Europa era o SO4, que naquela época era o porte incerto universal. Isso que significou? Depois de descobrir que em terrenos um pouco mais úmidos, o SO4 dá problema. Então nós tivemos imediatamente começar a corrigir e falar com viveristas para que eles arranjassem outros cavalos. Então tudo isso são coisas que mostram quanto a viticultura era primária, era precária, e nós tivemos que ir aos poucos, porque era importante que o produtor aceitasse, que o produtor desse resposta. E nós fomos aí também fazendo um trabalho, depois do Osvaldo, ele tinha um filho chamado Evalde, que era um menino jovencinho também, que conhecia tanto de uvas. Nenhum dos dois era agrônomo, mas ele conhecia mais de uva do que qualquer agrônomo experiente. Então, aí nós começamos a fazer o levantamento de propriedades, ou seja, cada uma das propriedades, para saber que é o que cada produtor produzia por pé, contar os pés, ver quais são doentes ou sadias. Tudo isso foi um trabalho exaustivo, mas era absolutamente necessário, senão não se poderia ir para frente. A Martini tinha todos os recursos para investir. Agora nós precisamos investir com segurança, ir crescendo e fazendo, imaginando vinhos, imaginando novos projetos, mas com matéria-prima confiável. Senão seria impossível. Então veja que em 78, e o Barão de Lantier, o primeiro Barão de Lantier, que foi em 78 foi plantado o Cabernet Sauvignon. E o primeiro Cabernet Sauvignon foi em 85, ou seja, 7 anos depois,
de plantas ya crecidas, ya 7 años después recién nos lanzamos el primero Barón de Lantier. Entonces nos llegamos en 73, en 85, 12 años después, o Barón de Lantier Cabernet Sauvignon estaba no mercado. Entonces, ya cuánto, y ahí no hay como improvisar, no hay como encurtar camino, no hay como você pegar pela diagonal, no, você tem de ir solucionando as coisas à medida que você vai encontrando as dificuldades e corrigindo aquilo que você pode. Entretanto, em 78 surge a marca Barón de Lantier. Como Chateau Duvalier era branco, tinto e rosado, o Barón de Lantier surge com um Merlot, com um Cabernet Franc, com um Semillon e com um Riesling. 2 brancos e 2 tintos. Y comienza a vender con este rótulo branco que está aquí. Oh, ese que fue el primer rótulo Barón de Lantier. Este aquí un rótulo 1990, más comenzó en 78 Barón de Lantier. Y ahí comienza a marca a se destacar con vinos de qualidade, porque nos fizemos com muito critério, bom critério esses vinhos. Os vinhos brancos, já estávamos fazendo vinhos brancos com muito boa qualidade, que foi uma das primeiras coisas que a gente mudou, foi a qualidade do vinho branco, por um melhor tratamento da uva, fermentações controladas, uma série de controles muito rigorosos. Então isso foi efetivamente muito importante. E surge o primeiro branco brasileiro com um grau de uma distribuição excepcional, porque Martini colocava os vinhos aonde ela queria, em qualquer lugar do país. Mas já estávamos pensando, senhor Reti, conversando com ele, sempre conversávamos muito sobre projetos. Ele é uma pessoa muito inquieta e ele andava muito no mercado, conhecia o mercado como ninguém, conhecia todos os donos de restaurante, conhecia todos os distribuidores do país. Ele era uma pessoa super agradável, super cálida, era uma pessoa fantástica. E este senhor Reti já pensava num vinho digamos, de qualidade superior, porque este se lhe considerava varietais, que eram vinhos que podiam ser vendidos com certo limite de preço, mas ele já imaginava. Então, conversando com ele começamos a trocar ideias. Ele me disse: o que você acha que deveríamos fazer? E eu sempre considerei e continuo considerando que se há uma fonte de inspiração, para mim, são vinhos franceses de Bordeaux. Por quê? Porque eu disse para ele: deveríamos lançar um vinho de guarda, um vinho que ficasse guardado com tempo, que pudéssemos oferecer um vinho com 4 ou 5 anos de idade e com longa vida pela frente. Isso eu acho que é desafiador e que pouca gente vai conseguir fazer. Tá bom, então o que nós temos que fazer? Aí fizemos um plano de trabalho, e nesse plano de trabalho estava naturalmente Cabernet Sauvignon, Merlot, que já tínhamos, mas estávamos melhorando. Depois trouxemos Chardonnay e Sauvignon Blanc. Eu imaginava um bom Cabernet Sauvignon, um bom Merlot, Cabernet Franc, desistimos do Cabernet Franc, os rótulos brancos se acabam, e depois vamos para o Chardonnay com rótulos dourados, que são estes rótulos de Barón de Lantier. Finalmente ele me disse: bom, o que nós fazemos? Fazemos um plano, e nesse plano eu coloco que era conseguir vinhos o mais estruturados possíveis para criar a massa de resistência para o vinho de guarda, depois colocá-los a maturar em barricas de carvalho e depois envelhecimento na garrafa. Não sair imediatamente depois da barrica. Envelhecimento na garrafa, onde ele criaria aqueles aromas mais complexos, desenvolveria o buquê e daríamos um vinho de nível europeu. Esse era o objetivo. Então, bom, como fazemos? Então, vamos pensar como fazemos, e nós já começamos a elaborar vinhos. E eu, nos inícios dos anos 80, 82 por ali, eu viajo para a França e para a Itália e para a Espanha, porque ele me disse: como fazemos? Então digo: olha, a madeira é fundamental, aqui não tem madeira fornecedora, então eu preciso saber que madeira. E você já sabe qual é a madeira? Eu digo: não tenho a menor ideia, é a barrica, mas tem barrica americana e barrica francesa. Então você já não escolheu? Não posso escolher. Então vou com essa tarefa para a Europa, visito Itália, Barolo, e vou justamente, o cunhado de um colega nosso era enólogo da Pio Cesare. Imaginem, Pio Cesare, era Pio Cesare, que era um baluarte do Barolo.
donde converso com o técnico, ele me explica, barricas, não era barrica francesa nova, era um jeito de fazer maturação mais lento, com madeira maior, um estilo um pouco como nós utilizamos na Argentina. E eu gostei muito desse sistema. Depois eu vou para a Espanha, Rioja, naturalmente, a que outro lugar vou ir, vou na Rioja, e em Rioja todo mundo insiste em que utilizasse carvalho americano. Por quê? Porque Rioja é tudo carvalho americano. Então, tudo bem, eu vi. E depois eu vou para a França, e em França tive a sorte de conhecer nessa época Paul Pontalier, que era o técnico do Chateau Margaux, e eu conheci tanoeiros, e aí descobri que tinha diversos tipos de madeira, eu descobri que tinha diversos jeitos de fazer barrica, e a minha cabeça fervia, bom, e então preciso entender direito, certo? Claro que eu entendi facilmente o que era madeira ou duela de barrica cortada ou duela de barrica retirada como se fosse como a cunha, que eu sabia que com isso as nervuras, que são canais capilares pelos quais sai vinho através de uma duela, iríamos evitá-la, mas eu custava 30% mais, mas vamos comprar 30% mais. A mim ninguém me disse compro mais barato, compro melhor. Então trouxe essa barrica. Depois tinha diferentes florestas. Você tem Limousin. Limousin, quem não conhece? Pois todo mundo viu, o carvalho, mas o Limousin é muito aberto, é muito mais para destilado, para conhaque, etc. Mas não para vinho. E muito menos para vinhos delicados como o nosso, que não são tão encorpados. Então descobri que Nevers e Allier eram as florestas que davam uma porosidade média e que talvez seria aconselhável. Mas eu não queria arriscar. E eu, falando com Pontalier me disse, porque eu cheguei a perguntar para Pontalier, tu me daria uma dica? Eu digo, puxa vida, uma dica do Pontalier é apostar. Disse, me desculpa, não posso te dar, porque eu não sei que tipo de vinho tu tens, eu não sei que tipo de vinho tu queres fazer. Então, não sei, eu te digo como nós trabalhamos aqui. Tudo bem. Voltei e eu disse para o senhor Reti, olha, eu vou comprar 50 barricas madeira americana e 50 barricas francesas. E ele, com toda a sabedoria, me disse, você decide. E eu trouxe, e 8, 10 meses depois eu já sabia qual era a barrica que nós tínhamos. Não era americana, era francesa, era mais elegante, menos chocolate, mais lenta a maturação, era a barrica ideal. Então trouxemos, depois chegamos a ter quase 600 barricas, uma pilha que visitou delante, deve haver visto aquela sala climatizada, com pilhas de barricas. Isso efetivamente foi. Por quê? Porque a ideia era maturá-lo efetivamente, tá certo? Era fazer um vinho extremamente robusto, com taninos grossos e talvez agressivos, e esses taninos amaciá-los através da polimerização na barrica, certo? Mas de verdade, não era botar gosto de madeira, não. Era deixá-lo e acompanhar a evolução dos taninos até o momento em que eles efetivamente estavam bem polimerizados e o vinho ganha maciez, só que ganha gosto de madeira. Então aí vai para a garrafa. A garrafa há quanto tempo? Não sei. Eu estimava de 8 a 12 meses. E efetivamente foi 12 meses. O 91 foram 24 meses. Por quê? Porque ele precisa perder esse gosto forte de madeira, precisa perder qualquer sensação tátil de talco ou de tanicidade seca, e ele precisa ganhar maciez, elegância. E esse ele ganha com o tempo em garrafa, não tem outro jeito. E graças a Deus foi assim que se fez. Então, quando eu vou para... Depois, como que nós vamos fazer macerações? Vocês sabem que a extração de matéria corante é uma extração lenta, que você precisa tratar com cuidado a uva, porque também não adianta você ir lá no parreiral, exigir todo o produtor, e depois na cantina você dá uma judiada na uva, fazendo remontagens violentas. Então aí começa uma discussão entre eu e alguns técnicos italianos que pertenciam a Martini, porque eles defendiam os fermentinos, que eles chamavam, que eram maceradores verticais, tanques muito altos, onde se faziam remontagens. Mas eu entendia que esses maceradores eram muito bons, porque eram automáticos, etc., mas eles judiavam um pouco da casca, então davam algumas sensações herbáceas que, para nossas uvas não tão maduras, ressaltavam sensações um pouco desagradáveis. E eu tinha visto os fermentadores que se chamam Vinimati, que são praticamente grandes betoneras. São grandes betoneras, efetivamente vai ser uma betoneira, com anel helicoidal lá dentro, e quando ele gira, a massa vai para frente e depois se submerge. Você faz isso. Num trabalho muito, muito delicado, porque isso gira como uma betoneira. Não é uma betoneira, não é um liquidificador, gira muito lentamente. Então a massa efetivamente se mistura. E eu tive a sorte. Aliás, sorte, eu
o senhor Reti, quando discutíamos com os italianos, o senhor Reti dizia, e de aí? Eu não posso dar razão nem a eles nem a você tem de me comprovar. Eu tive a sorte que fizemos um fermentino e ele me autorizou a fazer um mini Vinimatic de 5.000 litros. E eu fiz um Vinimatic, fiz uma em 81, 82, acho que foi. Não, sim, 81, 82. Eu fiz uma prova e degustamos as cegas. Os italianos e todo mundo. E aí foi, evidentemente se viu quanto era muito mais delicado aquele vinho que era bem tratado do que aquele outro que não era mal tratado, mas era um jeito um pouco mais agressivo. Então tudo isso foram coisas que fuimos vencendo, porque claro que há discussões de empresas grandes, onde há investimentos grandes, há discussões técnicas, onde cada um tem sua opinião e às vezes as opiniões ficam um pouco na teoria e você tem de ir para o campo para comprovar. Até porque eu digo sim e depois, e não é. Então tudo isso foi um grande aprendizagem. Por isso quando alguém me pergunta, você nunca teve vontade de voltar para a Argentina? Voltar por quê e para quê? Se eu tive ano tras ano desafios de safra, desafios de técnicos, desafios em todo sentido, e foi uma coisa fantástica, tá certo? Então, em 85 se lança o primeiro Barão de Lantier, 86 também, 87 também, 88 não teve, porque a safra foi ruim, depois 89, em 91, quando nós já estávamos bastante calejados, e já estávamos com equipamentos bastante sofisticados, apropriados para uva, e tínhamos os produtores já mais selecionados, eles produzindo melhores uvas, e uvas mais adequadas àquilo que nós queríamos, nos cai uma safra excepcional. Vocês sabem a influência que tem a água de chuva no último momento da maturação. Eu já expliquei diversas vezes que durante o ciclo vegetativo, o grão, quando aparece o grão no cacho, é o tamanho de uma ervilha, depois ele vai crescendo por multiplicação celular até o tamanho de uma azeitona, mas ele é absolutamente neutro ao sol, porque a casca é verde e tudo é verde. Ele chega um momento que é o momento do envero, que é a mudança de cor da casca. Nesse momento, é necessário dar luminosidade, sol, luz em cima do cacho, mas não retirar folha, porque a parede foliar é o receptor de energia, então você não pode tirar, mas só deixa exposto. E nesse momento, esse grão deixa de crescer, não cresce mais, porque não tem mais crescimento de multiplicação celular, a casca fica mais fina e fica translúcida. O sol penetra e muda de cor. Então, esse verde, essa azeitona, começa a ficar uma azeitona menos intensa, um verde mais clarinho, e começa a ficar rosadinha, 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 até que fica tinta. E tanto quanto mais tinta, quanto mais sol recebe, quanto mais amplitude tem, quanto mais capacidade a planta tem de trazer todos esses componentes. Tá certo? Então, a planta, vocês sabem que a videira é uma planta absolutamente generosa, mas é muito sensível. Ou seja, ela não é um bicho produtivo. Você pode largar os braços o mais longos possível, só que você vai esgotar ela e ela não vai produzir direito. Então você precisa ter ela controlada, com braços curtos, com podas curtas, e nesse sentido nós tínhamos o Evaldo Filipón, que era agrônomo, cuidando essa parte mais específica de trato da videira, e Osvaldo, por outro lado, controlando o produtor, insistindo com o produtor: cuidado, tenha cuidado, faça os tratamentos culturais como devem ser feitos, colha no momento que a gente pede, tragam direito. Então tudo isso foi cuidado, até depois veio o filho do Evaldo, que foi o Fausto. Então a família Filipón, toda ela era dedicada à parte vitícola. Nós tivemos essa sorte de contar com esses profissionais que nos deram muita tranquilidade, muita garantia de boa uva, apesar de todos os problemas de intempérie climático que a gente tem, que você não tem equipe que consiga solucionar. Quando a uva, então, pega aí é que acontece, ela, quando recebe água, aí ela ganha energia também pelas raízes. Quando recebe água, esse grão se encharca, se diluem os componentes. E quando chove menos, ele se enxuga.
os componentes se concentram, porque é como um balão. Um balão, quando você bota água, se tinha açúcar, vai ficar menos açúcar. Se você retira água, o açúcar está lá dentro. Você não retira outro componente que não seja por evaporação a água. Então, quando você tem uma safra com muita chuva, a uva se encharca e ela fica fraca de componentes. Então, o que você tem de fazer? Você tem de fazer, lembra que nós falamos da sangria, que é retirar suco no momento que você vai iniciar a maceração, retira o cavinho e retira um pouco de suco branco, e com isso você aumenta a proporção casca, que tem os componentes, com polpa. Mas o Barão de Lantier não pretendíamos fazer isso. Entende? Então, o que aconteceu em 91? Em 91, no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, choveram 250 milímetros. Exatamente o dobro da média. A média, eu tenho aqui alguns números, olha, em 92, 600 milímetros, em 91, 250. Em 93, 502, 512, 546, 700 em outro mês. Quanto mais chove, mais a uva apanha. E o que aconteceu? O Cabernet Sauvignon é uma variedade tardia, que ela matura lá atrás. Então ela é aquela que sofre mais, aquela que mais apanha. Então, quando o clima está bom, o Cabernet Sauvignon se comporta bem. Quando o clima é ruim, ele apanha para pouco. Então, 91 se concentra todo o componente. Fazemos um vinho muito concentrado. Para que você tenha uma ideia, a amplitude térmica é a diferença de temperatura entre a menor temperatura à noite e a maior temperatura durante o dia. E as somadas, as diferenças de amplitude em 91 também dos meses de janeiro, dezembro, janeiro e fevereiro, por exemplo, para que você tenha uma ideia, em 91 foram 33 a soma dos graus. E os outros meses, os outros anos foram 24, 26, 25. Então, pouca chuva, amplitude térmica, que fez com que os componentes se concentrassem. Então, foi um vinho que teve mais açúcar e muito componente da cor, que isso que resulta em corpo, em estrutura, em longevidade. Por isso que tem alguém me perguntando, por isso que o 91 ainda está bom, por isso que o 91 ainda está bom, e poderá estar bom. Por quê? Porque tivemos a sorte de se concentrar muito componente. 2020, uma safra excepcional também. Agora, a diferença qual é? Que nós éramos produtores de vinho de guarda. Então, nós quando fazíamos a safra, sabíamos que esse vinho não sairia, não se mexeria até 4 anos, 3, 4 anos depois, não antes. Por quê? Porque ele precisava ir para madeira, precisava ir para garrafa. E esse tempo não é um tempo matemático, depende como é o vinho. Então, tivemos a sorte que em 91, todos preparados, veio uma safra excepcional. Se fez todos os... Esse vinho foi, em muito sentido, sim, Germán, era a resposta que queria te dar. Em muito sentido, foi um vinho que nos surpreendeu, porque era muito estruturado. Então, o que nós fizemos? Esse vinho, vou lhes explicar agora. Esse vinho que fez? Esse vinho foi deixado passar o inverno, dando pequenas trafegas para incorporar um pouco de oxigênio e dar uma maciada nos taninos. Ele foi em 93. Em 93, por quê? Porque em início de 92, ele vai para a barrica. A barrica, normalmente, o Barão de Lantier era 6 a 8 meses. Este ficou 14 meses na barrica. Por quê? Porque precisou mais tempo para ele ganhar efetivamente a maciez e a elegância que nós esperávamos. Tá bem? Depois desse período, ele foi para a garrafa. E a garrafa, eu estimava ano e meio. Não, foram necessários 2 anos. Então, o Barão de Lantier foi lançado em 95, o Barão de Lantier 91. Foi lançado em 95. Quando praticamente todos os 91 já tinham sido lançados, o Barão de Lantier foi lançado. Com muito êxito. Agora, claro que se tivessem me perguntado, tá, esse aqui é um vinho de guarda, quanto? Eu teria afirmado tranquilamente, olha, 10, 15 anos você pode guardá-lo tranquilo, que ele vai suportar.
é surpreendente ver como até hoje, que já são quase quanto? Foi de 91 até aqui, são 30 e poucos anos, certo? E ele está ainda vivo. 91, 2001, 2008, 28 anos, quase 30 anos, vai fazer 30 anos daqui a pouquinho. Então, esse produto, com essa estrutura, é uma clara demonstração de quanto se fez, porque naquela época não tinha espaldeira, naquela época não tinha um terreno ideal, não tinha, era o que nós tínhamos desenvolvido com nossos produtores, era tudo latada, mas claro que a latada que nesse momento já era uma latada muito mais controlada, ou seja, com menos produtividade, com menos... Para quê? Para que tudo isso desse resultado que nós estávamos esperando, certo? Depois, a safra seguinte, claro que começou a entrar a espaldeira, mas na colônia em si, a espaldeira, até hoje a espaldeira é muito mais resultante das vinícolas que plantaram uvas em espaldeira dentro das suas propriedades, nas proximidades das suas propriedades, do que na colônia. Na colônia, pouca espaldeira que o colono, porque ainda tem o sistema antigo, certo? Com isso, poderia-se conseguir melhor. Em 2020, eu acho de que deveria ser efetivamente uma safra digna de ser guardada. Uma safra digna de ser guardada porque é um vinho absolutamente concentrado, com menos chuva ainda que foi aquela. Então imagina o que potencial que tem os vinhos deste ano, o potencial que tem. Mas vamos ver quem guarda esse vinho, porque muito vinho já está na rua, muito vinho vai sair o ano que vem, agora com essa história do reservado, sai todos os vinhos rápido. Então, acho que, mas na época, o objetivo da Delantier era oferecer um vinho de guarda. Foi muito bem aceito, foi um vinho que ganhou medalhas o Safra 85, ganhou em 88, foi a primeira medalha na Espanha. Então era um vinho que nos deu, para mim foi uma coisa maravilhosa do ponto de vista de experiências pessoais, de experiências com a equipe, uma equipe maravilhosa de gente jovem, uma gente, enólogos jovens, funcionários jovens, trabalharam como verdadeiros heróis, e acho de que foi plantada uma semente de um novo esforço, porque era possível conseguir fazer vinhos diferentes naquela época, e efetivamente se deixou um legado, que nisso eu me sinto muito feliz. Então, o Barão de Lantier é um vinho que merece todas nossas homenagens, toda essa equipe, nossas homenagens, e a quienes nos ajudaram, porque também nos ajudaram muito, os ABS de São Paulo, que íamos a fazer degustações, o Dânio na ABS do Rio de Janeiro, que sempre confiou na gente, e íamos fazer, e vínhamos e fazíamos degustações, e ouvíamos muito, e isso ajudou também a criar um elo entre o Barão de Lantier e as redes e os canais. Então isso acredito que foi, eu me sinto muito orgulhoso e muito feliz, e não vivo e não deixo de agradecer toda essa experiência. Tá bem? Vejo que não tenho maiores perguntas e estamos quase que no fim do tempo. O primeiro vinho foi Barão comprado em Berlim. Em Berlim, um Barão de Lantier. Barão de Lantier foi exportado para a França, foi exportado para o Canadá. Em 91 foi escolhido como o melhor vinho tinto brasileiro, na avaliação que o Canadá faz. Foi exportado, sim, mas não tínhamos muita quantidade, então as exportações foram muito assim, em pequenos lotes, para canais muito específicos. Então foi efetivamente foi um vinho maravilhoso. Gente,
estamos encerrando. Eu les agradeço muito a fidelidade que vocês sempre estão me acompanhando. Espero que tenham aproveitado. Eu acho que vale a pena a gente resgatar a história importante, que a gente lembre do que se fez, porque lembrando o que se fez e, e, e conhecendo como se fez, como se conseguiram de certa forma vencer os desafios que naquela época foram imensos, em especial na viticultura. Vocês sabem que viticultura não é um resultado imediato. Em vinho, em cantina, os resultados são muito rápidos. Em cantina, em viticultura, não. Os resultados são muito lentos. Então, um erro no vinhedo são 6 anos, 7 anos mais. Na cantina a gente soluciona, mas nesse sentido, acredito que também foi uma nova era para o produtor. Por quê? Porque ele começou a sentir-se valorizado, começou a se sentir prestigiado, e ele começou a sentir como era capaz de fazer boas uvas, certo? Porque isso não foi simplesmente estou me lembrando, é importante, graças a Deus que me fizeram acordar, Vivi. Pinheiro Machado foi uma época, lembra que Pinheiro Machado foi descoberto por Onofre Pimentel, que tinha o primeiro vinhedo da vinícola riograndense, e nós fizemos o nosso Cabernet Franc, lançado depois nas séries varietais, o Cabernet Sauvignon, feito em Pinheiro Machado. E foi realmente um vinho excepcional. Pinheiro Machado era, naquela época, eu considero ainda uma região muito promissora para fazer vinhos excepcionais, assim como toda a metade sul. E a Ametista e Planalto foi um pouco um descobrimento do Evalde. A Ametista e Planalto, ao norte do estado do Rio Grande do Sul, umas terras calcárias maravilhosas, que se conseguiu um Cabernet Sauvignon muito específico. Então, Barão de Lantier, em um determinado momento, em 2002, teve as séries regionais, que eram Cabernet Sauvignon de Ametista Planalto, um Cabernet Sauvignon de Pinheiro Machado e um Cabernet Sauvignon de nossos vinhedos. Então, para que essa série foi lançada ao mercado para mostrar às pessoas, eu acho que também fomos pioneiros. Infelizmente não fomos bem reconhecidos no mercado e não tivemos tempo de fazer um bom trabalho, para mostrar quanto a mesma variedade originária de regiões diferentes dá vinhos absolutamente diferenciados. Os três vinhos muito interessantes, mas claro, o Cabernet Sauvignon da Serra um pouco mais, um pouquinho mais duro, o de Pinheiro Machado muito macio, muito agradável, e do Ametista Planalto com um nervo muito especial devido à terra calcária. Foi uma experiência maravilhosa, uma pena que a gente não fez mais do que poderíamos ter feito, tá bem? Gente, me avisa o Instagram que faltam menos de 2 minutos. Agradeço muitíssimo. Repito as minhas homenagens àquela equipe maravilhosa. Hoje está aí participando o Márcio, o Evalde, o Osvaldo, saudoso Osvaldo, o senhor Reti também, que foi maravilhoso, e que ele foi um homem que fez muito pelo vinho brasileiro, muito, porque o Chateau do Valier abriu portas, o Barão de Lantier abriu portas, e atrás deles vieram outros que aproveitaram isso, tá bem? Então, les agradeço muitíssimo. Vamos voltar semana que vem, vamos ver com que tema, e enfim, quem tiver um Barão de Lantier, aproveita, não deixa ele descansar demais, até porque é importante beber o vinho, é bom guardá-lo, mas tá bem, queridos? Muitíssimo obrigado. Aqui estou com meu vinho. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, boa noite.